Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje eu quero mostrar como o princípio da indução matemática pode ser útil para analisar alguns jogos e desafios matemáticos. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é curtir, ou seja, deixa o seu like, aproveita e faz isso agora que você já não esquece, comenta, ou seja, utiliza a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouquinho mais a respeito de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é falar a respeito de alguns jogos matemáticos, jogos e desafios matemáticos, e fazer uma análise dessas situações utilizando o princípio da indução matemática. Portanto, sem mais delongas, passemos a ter essa conversa. O primeiro jogo matemático que eu quero abordar é a Torre de Hanoi. A Torre de Hanoi é um jogo bastante popular e ele pode ser fabricado em madeira. O jogo consiste de N discos de diâmetros distintos com um furo no seu centro e uma base onde estão fincadas 3 hastes, como mostra a figura aí abaixo. Numa dessas hastes estão enfiados os discos, de modo que nenhum esteja sobre outro de diâmetro menor. Então, para ficar mais claro, eu tenho N discos de diâmetros diferentes e aí eu tenho uma base com 3 hastes. Em uma dessas hastes, eu coloco todos os discos, de maneira que aquele que tem diâmetro maior fique por último. Então, eu coloco um disco em cima do outro, de maneira que o disco que está em cima sempre tenha diâmetro menor do que o disco que está abaixo. O jogo consiste então em transferir a pilha de discos para uma outra haste qualquer que esteja vazia, deslocando um disco de cada vez, de modo que a cada passo seja observada a regra de que nenhum disco esteja acima de um disco menor. Em outras palavras, eu tenho então aquele conjunto de discos, eu tenho que passar todos para uma outra haste, seja a haste do meio ou a última haste que não está vazia, só que eu só posso passar um disco por vez para cada haste e, além disso, eu preciso observar que um disco que tem diâmetro menor nunca pode estar abaixo de um disco com diâmetro maior. Este é o jogo. Existem então 2 perguntas que surgem aí. A primeira é se tem como resolver esse jogo, pensando para cada número natural, ou seja, independentemente da quantidade de discos que eu esteja considerando, esse jogo tem uma solução? A segunda pergunta que surge também é, bom, se por acaso eu posso resolver este jogo, ou seja, eu posso solucionar esse jogo independentemente da quantidade de discos que eu tenha, quantos passos são necessários para que eu resolva esse jogo? Ou seja, se eu tenho N discos, quantos passos eu preciso fazer para resolver esse jogo, considerando que ele tem uma solução? Então essas são as perguntas postas. Vamos analisar então as 2 questões. A primeira questão eu vou responder utilizando o princípio de indução finita. E sim, o jogo tem uma solução. Como é que nós mostramos isso? Então eu vou pegar Pn, a seguinte sentença. O jogo com N discos tem solução. E isso para N natural. Então, registrando N pertencente aos naturais. Daí, eu preciso fazer algumas observações. A primeira é a seguinte. P de 1 é verdadeira por
Obviedade. Afinal, se eu tenho apenas um disco, basta deslocar esse disco para a haste que está vazia. Então não há nenhum desafio aqui. Agora eu vou fazer o seguinte. Suponha que exista um N natural, tal que a sentença Pn é verdadeira. Essa seria então a minha hipótese de indução. Assim, eu vou considerar o jogo com N mais 1 discos. O que eu faço neste caso? Neste caso, resolvamos, ou seja, eu vou resolver o problema para os N discos superiores da pilha transferindo-os para uma haste livre. Então eu vou fazer um desenho para deixar mais claro o que é que eu estou querendo dizer com isso. Então vamos olhar um desenho. Então aqui estaria a minha base, aqui estariam as 3 hastes. O que eu estou dizendo é o seguinte: no caso em que eu tenho N mais 1 discos, eu vou deixar o último aqui embaixo. E eu vou pegar todos os discos que estão acima deles e vou transferir para uma outra haste. Perceba que se eu deixo um disco aqui embaixo, o que está acima dele são N discos. E para estes N discos, o jogo tem uma solução. Então eu vou transferir estes N discos para uma outra haste. Digamos, esta última haste aqui. Então aqui eu vou fazer uma representação desses discos já transferidos. É isso que foi feito. Agora, transfira o disco que restou para a haste vazia. Então, qual seria o próximo passo? Veja, eu tenho então uma haste que tem um disco sozinho, que é o maior, e eu vou ter uma haste com todos os outros discos devidamente empilhados. Agora eu vou pegar esse disco que está sozinho e vou transferir então para a haste que ficou vazia. Feito isto, resolva novamente o problema para os N discos que estão juntos transferindo-os para a haste que contém o maior dos discos. Então eu vou fazer um novo desenho só para indicar o que eu estou fazendo aqui. Então novamente está aqui a base, está aqui as 3 hastes. Aqui então estaria
os N discos. E aqui o disco que estava nesta primeira haste, eu transferi para a segunda. Agora eu vou pegar estes N discos e transferir todos para esta haste. Ou seja, eu vou resolver o problema de novo, só que eu vou pegar esses N discos e colocá-los todos aqui. O que vai me levar, então, na seguinte situação. Então, tá aqui as 3 hastes, o disco maior e agora os N discos que estavam em cima transferidos. E, portanto, eu teria resolvido o problema para N mais 1 discos. Ou seja, a sentença aplicada em N mais 1 é verdadeira. Pelo princípio da indução, isso significa, então, que o problema está devidamente demonstrado, ou seja, o problema tem solução para todo N natural. A segunda questão a ser analisada é a seguinte: existe alguma fórmula que me dá a quantidade de passos que eu preciso dar para resolver o problema? Então, nesse sentido, eu vou chamar de Jn a quantidade de passos para resolver o problema com N discos. E aí perceba o seguinte: no caso que eu fui analisar N mais 1 discos, eu precisei primeiro resolver o caso para o N discos superiores. Depois eu troquei o disco maior para a haste que ficou vazia, ou seja, dei mais um passo. E depois eu resolvi o problema de novo para os N discos que estavam na outra haste. Portanto, a fórmula que eu encontro nesse caso é 2 vezes Jn mais 1. Quando eu tenho uma sequência que obedece esse tipo de expressão, eu posso dizer que eu estou com uma progressão aritmético-geométrica. Neste caso, a razão dessa progressão é 2, quando eu falo em razão geométrica, e aquele valor que seria a razão aritmética é 1. Há uma fórmula que estabelece o termo geral quando eu tenho uma progressão aritmético-geométrica. Eu não vou demonstrar essa fórmula, mas ela é obtida através do processo de indução finita. Mas o termo geral é dado da seguinte maneira: Jn é J1 vezes Q elevado a n-1 mais R vezes Q elevado a n-1 menos 1 dividido por Q menos 1. Então, substituindo, o Jn seria o J1, que neste caso é 1, que seria a quantidade de passos quando eu tenho apenas um disco, então é uma só, vezes Q, no caso Q é 2, elevado a n-1, mais R, que é 1, vezes 2 elevado a n-1, menos 1, dividido por 2 menos 1. E, portanto, isso dá 2n-1 mais 2 menos 1 é 1. Então, 1 vezes essa fração dá a própria fração. 2 menos 1 dá 1. Então, na realidade, aqui vai sobrar apenas 2 elevado a n menos 1, menos 1. Perceba que este termo mais ele mesmo é 2 vezes 2 elevado a n menos 1, menos 1. E aqui agora fazer deste produto, eu concluo que Jn é 2 elevado a n menos 1. Então essa seria a quantidade de passos necessária para resolver o problema com N discos. A Torre de Hanoi é um jogo criado pelo matemático francês Édouard Lucas no século XIX. Em 1882, este matemático inventou a seguinte lenda: na origem do tempo, num templo oriental,
Deus colocou 64 discos perfurados de ouro puro ao redor de uma de 3 colunas de diamante e ordenou a um grupo de sacerdotes que movessem os discos de uma coluna para outra, respeitando as regras explicadas anteriormente. Quando todos os 64 discos fossem transferidos para uma outra coluna, o mundo acabaria. Considerando a quantidade de passos necessária para isso, eu diria que seriam necessários 2 elevado a 64 menos 1 passos. Se eu supor que cada passo é dado em 1 segundo, se eu partir desta hipótese, então eu estou dizendo que cada movimento se dá no segundo. Só que este tempo, então, equivaleria a esta quantidade de anos. Ou seja, seria muito tempo para que, de fato, nós tivéssemos uma solução para este caso ou para que encontrássemos o fim do mundo. Agora, nós iremos analisar um desafio matemático. Esse desafio se refere ao enigma do cavalo de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande foi um imperador macedônio. A Macedônia originalmente se localizava ao norte da Grécia e ele acabou esparramando-se ao redor da Grécia, chegando até o Egito. O desafio disse o seguinte: no mosaico romano, Bucéfalo, o cavalo de Alexandre o Grande, é representado como um fogoso corcel cor de bronze. Contudo, nós vamos demonstrar, e aqui eu estou utilizando aspas, só para indicar que essa demonstração não é bem uma demonstração, mas o que nós iremos provar é que isso é uma falácia, que o cavalo dele não pode ter cor de bronze. Então, como é que a gente demonstraria isso? Eu vou utilizar o princípio de indução. Então, eu vou chamar de Pn a seguinte sentença. Num conjunto com N cavalos, todos têm a mesma cor. Ou seja, se um deles é branco, todos eles serão brancos. Se um deles é vermelho, todos eles serão vermelhos, e assim por diante. Então, perceba o seguinte, novamente, por obviedade, P de 1 é uma sentença verdadeira, afinal, eu só tenho um cavalo, portanto, eu teria uma cor só. Então, P de 1 é verdadeiro por obviedade. Continuando o princípio de indução, suponha que o resultado seja válido para conjuntos contendo N cavalos para algum N natural. Assim, eu vou considerar agora um conjunto com N mais 1 cavalos. Vou chamar esse conjunto de C. E aqui então eu teria o cavalo 1, o cavalo 2, o cavalo N, até chegar ao cavalo N mais 1. E aí, só para registrar, isso é um conjunto com N mais 1 cavalos. Então, o que eu posso afirmar é que este C ele pode ser quebrado em 2 conjuntos. Um conjunto C' união com um conjunto C duas linhas. Quem seria o conjunto C'? Ele seria dado por C1 até Cn, ou seja, eu pego o conjunto C e excluo o Cn mais 1. Unido com C2 até Cn mais 1.
Ou seja, agora eu pego o mesmo conjunto C e excluo o primeiro cavalo, C1. Veja, assim, da indução, todos os cavalos em C' têm a mesma cor, porque C' agora virou um conjunto com N cavalos. Da mesma forma, todos os cavalos em C duas linhas têm a mesma cor. Porque, novamente, C duas linhas é um conjunto com N cavalos. Agora eu quero observar o seguinte. C2 é um elemento que está nesse conjunto e está nesse. Então, suponha o seguinte. Todos os cavalos que estão nesse conjunto têm a mesma cor. Então, vamos supor que a cor de todos os cavalos que estão nesse conjunto é amarela. Então, C2 é um cavalo amarelo. Porém, neste conjunto em particular, o C duas linhas, todos os cavalos também têm a mesma cor. Como C2 está aqui e eu já estou supondo que C2 é amarelo, então as cores dos cavalos que estão nesse conjunto é amarela também. Mas como essa união de C' com C duas linhas dá todo o conjunto C, por consequência, eu estou dizendo que todo mundo que está no conjunto C tem a mesma cor, que neste caso em particular seria amarelo. Vou registrar isso então. Como C' interseção C duas linhas é diferente do vazio, segue que todos os cavalos de C têm a mesma cor. E aí eu diria o seguinte, bom, então isso está demonstrado, porque eu acabei de mostrar então que a sentença aplicada em N mais 1 é verdadeira. Ela sendo verdadeira, então o princípio da indução me garante que eu acabei de mostrar para todo número natural, porque o primeiro passo de indução foi N igual a 1. Agora, quando eu olho para o cavalo de Napoleão, a imagem mostra que o cavalo de Napoleão é branco. Se todos os cavalos têm a mesma cor, então o cavalo de Alexandre o Grande não poderia ser cor de bronze. Ele obrigatoriamente teria que ser branco. Qual é o problema deste argumento? E nós apresentamos este argumento para mostrar como a indução pode ser falha. O grande problema deste argumento é o seguinte. Quando nós estamos analisando o princípio de indução, nós consideramos que num determinado valor precisa ser verdadeiro. Então, neste caso, estamos considerando P de 1. E que esta implicação também seja verdadeira. Isso para todo N maior ou igual a 1. Essas duas coisas precisam acontecer. Então, P de 1 precisa ser verdadeiro. E essa implicação também precisa ser verdadeira para todo N maior ou igual a 1. Então, vamos considerar no caso específico em que N é igual a 1. Ou seja, eu gostaria de verificar se P de 1 implica no P de 2. Perceba que o argumento utilizado aqui vai dar problema, porque veja, se eu estou trabalhando apenas com 2 cavalos, então eu teria um conjunto que só tem o C1 e o C2. E, portanto, C' teria apenas o C1, e o C duas linhas teria apenas o C2. E aí perceba que a interseção entre eles daria vazio, o que contradiz esta parte da argumentação. Portanto, eu não teria como demonstrar essa implicação. Não tendo como demonstrar essa implicação, eu não posso aplicar o princípio de indução. Logo, toda esta argumentação demonstrativa que eu fiz é falha. Então, este é um exemplo de como não utilizar o princípio de indução. O terceiro problema que nós iremos analisar é o problema da moeda falsa. O problema da moeda falsa diz o seguinte:
eu tenho 2 elevado a n moedas, sendo que uma delas é falsa. 2 elevado a n significa eu tenho 2, 4, 8, 16 e assim por diante moedas, considerando que uma dessas moedas é falsa. E o que diferencia esta moeda falsa das demais é porque ela tem um peso menor que as outras. Eu tenho então a famosa balança de 2 pratos, mas sem nenhum peso. O que eu vou provar por indução, e aqui eu provarei mesmo, é que é possível determinar qual é esta moeda falsa utilizando N pesagens. Então, para nós demonstrarmos esse fato, nós vamos primeiro definir qual é a sentença que será verificada. Então, a sentença que nós utilizaremos para a indução é a seguinte: é possível determinar a moeda falsa com N pesagens. Isso para N sendo natural. Então vamos analisar o caso N igual a 1. Então, para N igual a 1, temos 2 moedas. Que 2 elevado a 1 é 2. Então, temos 2 moedas. Logo, basta colocar uma moeda em cada prato para verificar qual é a mais leve. E aquela que é a mais leve é a moeda falsa. Portanto, descobre-se a moeda falsa com uma pesagem. Isto é, P de 1 é verdadeiro. Tendo verificado que P de 1 é verdadeiro, vou continuar com a indução. Então, suponha que o resultado seja válido para algum N natural. E considere a mesma situação para um conjunto com 2 elevado a n mais 1 moedas. A ideia é mostrar que eu precisaria fazer apenas n mais 1 pesagens para determinar a moeda falsa. Então, a primeira coisa que eu vou observar é o seguinte: 2 elevado a n mais 1 é 2 vezes 2 elevado a n. Assim, coloquemos em cada prato da balança um conjunto com 2 elevado a n moedas. Então, a primeira coisa que eu faço é o seguinte:
Eu tenho 2 elevado a n mais 1 moedas. Eu vou dividir em 2 conjuntos. Cada conjunto vai ter 2 elevado a n moedas. Cada conjunto eu vou colocar em um dos pratos da balança. Veja, como a moeda falsa é mais leve, então eu vou observar nessa primeira pesagem o conjunto mais leve contém a moeda falsa. Agora, para este conjunto, a hipótese de indução garante a descoberta da moeda falsa com n pesagens. Então, só para ficar claro o que é que está sendo dito aqui. Veja, eu tenho um conjunto com 2 elevado a n mais 1 moedas. Então, eu vou dividir esse grupão em 2 conjuntos menores. Cada conjunto vai ter 2 elevado a n moedas. Vou pegar cada conjunto e colocar em um dos pratos da balança. Coloquei. Identifiquei aquele que é mais leve. Então, naquele conjunto específico está a moeda falsa. Este conjunto tem 2 elevado a n moedas. A hipótese de indução diz que eu descubro qual é a moeda falsa utilizando mais n pesagens. Logo, no total, teremos feito n mais 1 pesagens. Ou seja, a primeira para identificar em que conjunto de moedas está a moeda falsa, mais n pesagens para efetivamente identificar a moeda falsa. Ou seja, o que eu acabei de demonstrar é que, partindo de Pn, Pn mais 1 é verdadeiro. Portanto, no conjunto com 2 elevado a n moedas, são apenas necessárias n pesagens para identificar a moeda falsa nessas condições. E isso, portanto, encerra a nossa demonstração. Um outro problema que eu desejo analisar do ponto de vista indutivo é o problema dos coelhos de Fibonacci. Este é um problema posto por Leonardo de Pisa, Fibonacci, em seu livro Liber Abaci do século XIII, do início do século XIII. O livro foi escrito em 1202. Bem, existem autores que grafam Leonardo de Pisa e outros que grafam Leonardo Fibonacci. A justificativa para isso é a seguinte: quando Leonardo escreve Liber Abaci, ele grafa como Leonardos de Pisa, filhos de Bonatti, porque o pai dele chamava Bonatti. Leonardo de Pisa, filho de Bonatti. Filhos Bonatti, na tradução do século XIX, virou Fibonacci. Bom, mas o problema em questão é o seguinte: um casal de coelhos recém-nascidos foi posto num lugar cercado. A ideia é determinar quantos casais de coelhos ter-se-ão após um ano, supondo que, a cada mês, um casal de coelhos produz outro casal e que um casal começa a procriar 2 meses após o seu nascimento. Então vamos por partes para entendermos essa situação. Então eu vou fazer uma tabela para tentar fazer esse cálculo. Então o mês e aqui a quantidade de coelhos. Então primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, quinto, vou fazer até 12. 6, 7, 8, 9, 10. Vou continuar aqui então com uma segunda tabela.
11, 12, e aqui o 13º, que vai ter passado um ano após o primeiro mês. Então, o problema de Fibonacci diz o seguinte: no primeiro mês eu tenho um casal de coelhos. Este casal leva 2 meses para procriar, então no segundo mês continua tendo o mesmo casal de coelhos. No terceiro mês eles vão procriar, então eu tenho um casal de coelhos mais um que eles irão gerar, e portanto eu fico com 2 casais. No quarto mês, perceba que este casal de coelhos vai ter gerado mais um casal. E eu já tenho 2 do terceiro mês. Então, 2 mais 1, 3. No quinto mês, esses 2 casais vão gerar mais 2. E eu já tenho 3 que estão no quarto mês. Então, 3 mais 2, 5. No sexto mês, esses 3 casais terão gerados mais 3. Como eu tenho 5 aqui do quinto mês, eu vou ficar agora com 8. E aí perceba o seguinte: no sétimo mês, eu já sei de cara que eu vou ter 13. Porque veja, como é que eu estou encontrando estes números? Perceba que há um padrão. Olha só, no terceiro, o que eu acabo fazendo? 1 mais 1. No quarto, 1 mais 2. No quinto, 2 mais 3. No sexto, 3 mais 5. Portanto, no sétimo, eu faço 5 mais 8. Então, eu sei que no oitavo, eu vou somar 8 mais 13, que dá 21. No nono, eu vou somar 21 com 13. Isso dá 34. No décimo, você soma 34 com 21. Isso dá 55. No 11º, eu vou ter, então, 89. No 12º, eu vou ter 144. E, portanto, no 13º mês, eu tenho 233 coelhos. Em particular, essa sequência de números 1, 2, 3, 5, 8, 13, assim por diante, tem inúmeras aplicações na natureza, tem inúmeras aplicações na matemática e ela é estudada até hoje. Essa sequência numérica é o que nós chamamos atualmente de sequência de Fibonacci. Então agora eu vou escrever essa sequência utilizando uma fórmula de recorrência. Veja, no caso dos coelhos, se eu chamar de UN o número de coelhos existentes no enésimo mês, então, o que eu sei? Que a partir do terceiro, para determinar o próximo, eu preciso somar os 2 anteriores. Isso, evidentemente, a partir do terceiro, ou seja, para achar o 3, basta somar o 1 com o 2. Para achar o 4, basta somar o 3 com o 2. Para achar o 10, eu vou somar o 8 mais o 9, e assim por diante. E, em particular, o primeiro termo é igual ao segundo, e ambos são iguais a 1. Então, este conjunto de equações, esse conjunto de igualdades, define aquilo que nós vamos chamar de sequência de Fibonacci. Agora o que eu gostaria de observar é o seguinte, é que quando eu tenho uma recorrência desta forma, veja, isso só me permite determinar o elemento xn se eu conheço os 2 anteriores. Portanto, se eu conheço o primeiro e o segundo, se eu fixo esses 2 valores, automaticamente essa sequência é determinada de maneira única. Porque se eu estabeleço quais são os 2 primeiros números, os demais são obtidos a partir deles. Então a sequência seria construída de maneira única. Contudo, isso também me leva a um outro problema. Imagine que eu quisesse saber o 100º termo da sequência de Fibonacci. Pensando na forma como a sequência é construída, eu precisaria conhecer todos os 99 termos anteriores. E isso daria muito problema, isso se tornaria trabalhoso. Então o ideal seria conhecer uma fórmula que identificasse o termo geral dessa sequência.
No caso da sequência de Fibonacci, nós temos o seguinte resultado. A proposição 1 que está na sua tela, chamada de fórmula de Binet. Para todo n natural, o que nós temos é que o n, ou seja, a sequência de Fibonacci, ela pode ser dada desta forma, ou seja, o termo geral da sequência de Fibonacci, que é um número natural, depende da diferença e da exponenciação de números irracionais. Parece algo estranho quando você vê, mas é exatamente isso que nós vamos demonstrar. E a fórmula de Binet é chamada por este nome porque ela se refere ao matemático francês do século XIX, Jacques-Philippe Marie Binet, e este resultado data de 1843. Vamos demonstrar então essa fórmula. Então a primeira coisa que a gente faz é a seguinte. Inicialmente, já que eu estou procurando uma fórmula para o termo geral da sequência de Fibonacci, eu vou supor que esta sequência possa ser expressa em termos de alguma progressão geométrica. Então, inicialmente, procuremos as progressões geométricas Vn da forma Q elevado a n, esse aqui seria a razão, o Q evidentemente é diferente de zero, satisfazendo então a primeira condição da sequência de Fibonacci, ou seja, se eu quero encontrar o termo de ordem n, isso para n maior ou igual a 3, eu vou ter que somar os dois termos anteriores. E aí eu vou verificar aonde isso me leva. Então, daí, perceba que eu posso escrever essa equação da seguinte forma. Qn é Qn sobre Q mais Q elevado a n sobre Q quadrado. Isso é equivalente a dizer o seguinte. Se eu dividir toda a equação por Q elevado a n, isso fica 1 é igual a 1 sobre Q mais 1 sobre Q quadrado. Ora, multiplicando toda a equação por Q quadrado, isso me leva a Q ao quadrado é igual a Q mais 1. O que me leva a uma equação de segundo grau. Q quadrado menos Q menos 1 é igual a zero. Então vamos resolver essa equação para determinar os possíveis valores de Q. Veja, o discriminante dessa equação fica b ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado, fica 1, menos 4 vezes menos 1, então 1 mais 4. Vou registrar isso. Então o discriminante é 1 mais 4, que dá 5. E por sua vez, os valores de Q vão ser da forma menos b, o b é menos 1, então fica 1, mais ou menos a raiz de 5, dividido por 2, porque o termo que acompanha Q quadrado é 1. Então veja, eu tenho que Q pode ser 1 mais raiz de 5 sobre 2, então vou registrar isso aqui. O Q pode ser 1 mais raiz de 5 sobre 2, assim como ele pode ser 1 menos raiz de 5 sobre 2. Portanto, eu tenho esses dois valores aqui. E, a partir daí, então eu vou encontrar duas progressões. Então, vou defini-las. A Vn, lembre-se que era Q elevado a n, então vou pegar o primeiro valor, 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E uma outra progressão Wn, que vai ser 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. É isso que eu tenho até agora. Agora perceba, eu vou ter uma tela para chamar essa expressão aqui de estrela. Então eu tenho duas sequências que satisfazem estrela. Portanto, qualquer combinação linear delas também vai satisfazer estrela. Vou registrar isso. Então, como Vn e Wn satisfazem estrela,
Então, o n, que vai ser a combinação linear dessas duas sequências, também satisfazem. Agora, como eu quero que isso seja exatamente a sequência de Fibonacci, eu tenho que lembrar o seguinte, que neste caso, eu ainda preciso considerar que o primeiro termo e o segundo termo são iguais a 1. Então, agora eu vou considerar esta condição para tentar identificar quem que é alfa e quem é beta. Daí, o que eu tenho, então, no primeiro momento é que alfa vezes Vn, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n, só que neste caso eu estou considerando o primeiro termo apenas, então o n é 1, mais beta vezes Wn, quando eu estou considerando n igual a 1, é igual a 1 menos raiz de 5 sobre 2, isso é igual a 1. E vou ver até onde essa equação me leva. Vendo que eles têm o mesmo denominador, eu posso escrever o seguinte. Alfa vezes 1 mais raiz de 5 mais beta vezes 1 menos raiz de 5, tudo isso sobre 2 é igual a 1. Ou a primeira equação que eu vou encontrar é alfa vezes 1 mais raiz de 5 mais beta vezes 1 menos a raiz de 5, isso é igual a 2. Então, esta é a primeira equação que eu encontro, considerando que o primeiro termo da sequência de Fibonacci é 1. Agora eu vou fazer a mesma coisa considerando o 2, e lembrando que o 2 também é 1. Então, veja, alfa vezes 1 mais raiz de 5 sobre 2 ao quadrado, que agora eu estou considerando n igual a 2, mais beta, vezes 1 menos raiz de 5 sobre 2 ao quadrado é igual a 1. Por que eu estou considerando essas duas condições? Porque eu quero garantir que essa sequência UN que eu estou encontrando é a própria sequência de Fibonacci. Para n maior ou igual a 3, até então encontrando com alfas e betas quaisquer, ele satisfaz a equação. Agora eu preciso garantir que também satisfaz para n igual a 1 e para n igual a 2. Aí, nesse caso, eu vou encontrar um valor para alfa e um valor para beta específico que satisfaça essa condição. É isso que eu estou fazendo aqui. Então, continuando, perceba que aqui eu vou ter o seguinte. Alfa que vai multiplicar 1 mais 2 raiz de 5 mais 5 mais beta que multiplica 1 menos 2 raiz de 5 mais 5. Isso tudo dividido por 4, porque perceba, o denominador das duas frações vai dar 2 ao quadrado, que é 4. Então, isso tudo dividido por 4 é igual a 1. O que vai me levar, então, à segunda equação. Alfa vezes 6 mais 2 raiz de 5 mais beta vezes 6 menos 2 raiz de 5 é igual a 4. E, portanto, ou seja, eu vou ter um sistema. Vou escrever esse sistema aqui. Então, o sistema que eu preciso resolver é esse. Alfa vezes 1 mais raiz de 5 mais beta vezes 1 menos a raiz de 5 é igual a 2. E alfa, que multiplica 6 mais 2 raiz de 5, mais beta, que multiplica 6 menos 2 raiz de 5, é igual a 4. Agora, o que eu vou fazer para melhorar esse sistema? Primeiro, eu vou dividir essa equação toda por 2, a segunda equação apenas. E aí eu vou ter o seguinte sistema. Vou escrever isso na outra tela. A primeira equação fica como está, então, alfa vezes 1 mais raiz de 5 mais beta vezes 1 menos raiz de 5 igual a 2.
Na segunda equação, agora que tem a mudança, vai ficar alfa, que multiplica 3 mais raiz de 5, mais beta, que multiplica 3 menos a raiz de 5, igual a 2. Agora aqui, eu vou fazer o seguinte. Na primeira equação, eu vou multiplicar todo mundo por menos 3 menos a raiz de 5. E na segunda equação, eu vou multiplicar todo mundo por 1 mais raiz de 5. Então, eu vou escrever o novo sisteminha que eu estou encontrando. Perceba o seguinte, a hora que eu coloco esse menos em evidência, vai ficar menos, que multiplica 3 mais raiz de 5, vezes 1 mais raiz de 5, alfa. Menos beta, que vai ser multiplicado por 3 mais raiz de 5, vezes 1 menos raiz de 5. É igual a menos 2, que está sendo multiplicado por 3 mais raiz de 5. E na segunda equação eu vou ter 1 mais raiz de 5, vezes 3 mais raiz de 5, alfa, mais beta, que está sendo multiplicado agora por 1 mais raiz de 5, vezes 3 menos raiz de 5, é igual a 2 vezes 1 mais raiz de 5. Agora perceba, vou somar termo a termo para tentar, neste momento, identificar quem é o beta. Porque, veja, este termo com este vai acabar cancelando. Então, o que vai me sobrar? Vou colocar aqui, então, o beta em evidência. E agora vou trabalhar com estes produtos aqui. Então, vamos começar com este produto que é o positivo. Então, 1 vezes 3, 3. Menos raiz de 5. Mais 3, raiz de 5. Menos 5. Agora, veja, vai ficar 3 vezes 1, 3. Com esse menos, menos 3. 3 vezes menos raiz de 5. Fica menos 3 raiz de 5. Com esse menos, mais 3 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Com esse negativo, menos raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5 dá 5. Com esse negativo, ficaria menos 5. Com esse negativo, mais 5. É igual. Agora eu vou trabalhar com o somatório desses dois aqui. Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 raiz de 5. Mais 2. Mais 2 raiz de 5. E aí, perceba o seguinte. Esse menos 2 raiz de 5 vai embora com esse. Esse menos 5 vai embora com esse. Este 3 vai embora com esse. Agora eu vou juntar o que sobra. Então, de um lado, eu vou ter 3 mais 3, 6. 6 menos 1, 5. 5 menos 1, 4. Então, vai ficar 4 raiz de 5 beta. E do outro lado, vai ficar menos 6 mais 2, menos 4. Então, a equação que eu tenho é 4 raiz de 5 beta é igual a menos 4. E, portanto, o beta vai ficar sendo como menos 1 sobre a raiz de 5. Agora, da primeira equação do sistema, tem o seguinte. Alfa vezes 1 mais raiz de 5, mais beta, nesse caso eu já estou substituindo beta, vezes 1 menos a raiz de 5, isso é 2. Então, agora eu vou resolver essa equação. Então, eu tenho alfa vezes 1 mais raiz de 5 é igual a 2. Veja, distribuindo esse valor, eu tenho o seguinte. Menos 1 sobre raiz de 5 vezes 1 fica menos 1 sobre raiz de 5. Quando eu passo para o outro lado, vai ficar mais. Por outro lado, menos 1 sobre raiz de 5 vezes a raiz de 5 vai cancelar. Menos com menos dá mais. Então, aqui vai dar somente 1. Quando eu passo para o outro lado, fica
menos 1. Multiplicando essa equação inteira por raiz de 5, eu vou ter o seguinte. Alfa que multiplica raiz de 5, que multiplica 1 mais raiz de 5, é igual a 2 raiz de 5 mais 1 menos a raiz de 5. O que vai me levar no seguinte. Alfa que multiplica raiz de 5 mais 5 é igual a 1 mais a raiz de 5. Agora eu vou passar esse termo dividindo. Então, alfa vai ser 1 mais raiz de 5, dividido por raiz de 5 mais 5. Agora eu vou racionalizar para tirar essa raiz ou tentar melhorar a cara que tem essa raiz no denominador. Veja, se eu multiplico tanto em cima quanto embaixo por raiz de 5 menos 5, justamente para utilizar o produto notável, eu vou concluir então que o alfa está virando raiz de 5 menos 5 mais 5 menos 5 raiz de 5. Enquanto no denominador eu vou ter raiz de 25, que nesse caso dá 5, menos 25. Agora perceba que eu tenho o seguinte. Menos 5 mais 5 cancela. 1 raiz de 5 menos 5 raiz de 5 vai ficar menos 4 raiz de 5. Enquanto no denominador está ficando menos 20. Simplificando agora e acertando o sinal, isso vai dar raiz de 5 sobre 5. E para ficar com uma cara parecida com o que tem o beta, perceba que isso é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 5. Portanto, o alfa é 1 sobre raiz de 5 e o beta é menos 1 sobre raiz de 5. Portanto, o que eu tenho até o presente momento é que o n está sendo expresso da seguinte forma. Alfa vezes Vn mais beta vezes Wn. O alfa é 1 sobre raiz de 5. O Vn é 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n. O beta é menos 1 sobre raiz de 5. E o Wn é 1 menos raiz de 5 sobre 2, tudo isso elevado a n. Portanto, o n pode ser expresso da seguinte maneira. Raiz de 5 no denominador e no numerador eu terei 1 mais raiz de 5 sobre 2 elevado a n menos 1 menos raiz de 5 sobre 2 elevado a n. E isso então encerra a demonstração. E como eu disse, o curioso é que no fundo eu estou dizendo que a sequência de Fibonacci pode ser dada através de uma expressão que envolve frações e números irracionais. Além disso, nós convencionaremos que o zero é igual a zero. E aqui há uma segunda proposição que eu irei demonstrar envolvendo a sequência de Fibonacci. Essa proposição é feita por indução finita e ela diz o seguinte. Para todo par de números naturais n e m, nós temos que o n mais m é igual a o n vezes o n mais 1, mais o n menos 1 vezes o m. A demonstração, como eu disse, vai ser feita por indução, só que a indução vai ser sobre a variável m de Maria. É sobre ela que eu farei indução. Então, para isso, primeiro eu vou definir a sentença. Então, seja P M, a seguinte sentença. Fixado um N natural, eu tenho que o N mais M é igual a o N vezes o M mais 1 mais o n menos 1 vezes o m. E aqui o m eu deixo percorrendo o conjunto dos naturais. Neste caso, eu vou utilizar o princípio de indução completa, ou também chamado segundo princípio de indução. Mas vamos a ele com calma. Para m igual a 1,
nós temos o seguinte. O n mais 1 é igual a o n mais o n menos 1, porque eu estou com a sequência de Fibonacci. Então, o termo da frente, com exceção do primeiro e do segundo, é a soma dos dois termos anteriores. Mas perceba que isso pode ser expresso da seguinte forma. O n vezes o 2, porque o 2 é 1, mais o n menos 1 vezes o 1, porque o 1 também é 1. E isso eu posso escrever assim. O n vezes o n mais 1 mais o n menos 1 vezes o m. Isso considerando m igual a 1. Portanto, P de 1 é verdadeira. Essa é a primeira coisa que a gente pode observar. Agora eu vou supor que o resultado seja válido para algum natural m, e vou mostrar que continua valendo para n mais 1. Só que aqui eu não vou supor que seja válido só para n. Eu vou supor que seja válido para todos os índices menores ou iguais a n. Então eu vou registrar isso. Suponha que o resultado seja válido para todos os índices menores ou iguais do que algum m natural. Então, o que irá acontecer é o seguinte. O n mais m, como eu estou partindo do pressuposto que isso vale para m, ele pode ser dado por o n vezes o m mais 1 mais o n menos 1 vezes o m. E agora eu vou pegar o anterior, ou seja, o n mais n menos 1. Isso aqui é dado por o n vezes o m mais o n menos 1 vezes o m menos 1. Agora eu vou somar os dois. Daí, o n mais m mais 1 nada mais é do que fazer o termo imediatamente anterior somado com aquele que vem antes dele. E, portanto, na hora que eu somo esses termos, eu vou ter o seguinte. Vou somar aqui termo a termo. Perceba que o n está aqui e aqui também. Então, vou colocar em evidência. O n vezes o m mais o m mais 1. E a mesma coisa eu vou fazer com o n menos 1. É o m mais o m menos 1. E, portanto, como eu estou com uma sequência de Fibonacci, perceba, o m somado com o m mais 1, isso dá o n mais 2. É aqui. O m somado com o m menos 1, isso dá o m mais 1. Portanto, só para deixar frisado por excesso, o n mais m mais 1, isso é igual a o n. Aqui seria o m mais 2, que eu vou escrever dessa forma, mais o n menos 1
vezes o m mais 1. Ou seja, quando eu faço a sentença aplicada em m mais 1, o resultado continua sendo válido. Logo, do princípio da indução, isso encerra a demonstração desse resultado. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!